Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal de um fundo de inflação, fundo de papel MCCI11, gerido pela Mauá Capital. Comentário do gestor. Aqui ele fala sobre a distribuição, que foi de 90 centavos por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 15,6%, quando consideramos o preço de fechamento do mês dessa cota, que foi de R$ 74,11. Informam também que 100% dos CRIs da carteira permanecem adimplentes e que no relatório do mês anterior detalhamos um evento de pré-pagamento dos CRIs Grupo CB, que culminou no recebimento de cerca de 200 milhões pelo MCCI11, e que esses recursos, juntamente com as vendas realizadas de CRI do portfólio, permitiam que o MCCI11 alocasse em novas operações, com taxas superiores à média do portfólio. O que isso significa? Então ele alocou esse dinheiro em novos CRIs, porém com uma taxa maior. Em janeiro de 2025, o MCCI11 realizou aquisições adicionais em 3 CRIs já presentes na carteira, num total de aproximadamente 108 milhões, a uma taxa média de aquisição de IPCA mais 8% ao ano, o que é muito bom. Aí ele mostra aqui o CRI Neoport, o Dutra Log e o Mercado Livre. Sobre a reciclagem da carteira e taxa média, aqui eles comentam que a gestão obteve sucesso em reciclar boa parte do portfólio da carteira e alocar em operações de risco similar e remuneração mais elevada. Vamos ver se esse dividendo vai subir aí, né? Comentam também que a taxa de aquisição da carteira, chamada de taxa curva, aumentou de IPCA mais 7% ao ano para IPCA mais 7,6% ao ano, o que é muito bom, né? Então a gente pode ver aqui em janeiro de 2024, IPCA mais 7, taxa média de aquisição, e hoje, janeiro de 2025, pelo menos quando saiu esse relatório, né? Taxa média de aquisição, IPCA mais 7,6% ao ano. Dá um spread de 2,24% pela NTN-B. Tabela de sensibilidade, então aqui a gente pode ver o valor da cota do MCCI a R$ 71,00, dá um carrego de IPCA aproximadamente 18, 17,8%, né? Então é muita coisa. E um dividend yield, isso ele pagando 90 centavos por cota, de mais de 16%. Então, galera, eu na minha opinião, estou investindo em fundos de inflação, né? A gente sabe que o Brasil é um país inflacionado, então para mim, na real, faz todo sentido fundo de inflação na minha carteira. Então, guidance de distribuição de rendimento, né, devido a esse pagamento daquele CRI que eles fizeram e tal, para o MCCI11 eles conseguiram elevar o guidance de distribuição, né, que ficou aí entre bandeja inferior 80 centavos e a superior 90 centavos. E aqui é a composição do resultado, né? CRI juros, 58 centavos, CRI correção mais ganho de capital, 58 centavos, aí tem a receita e tal, as despesas e a reserva, e a distribuição final de 90 centavos por cota. Rentabilidade do fundo. Aqui ele fala um pouco sobre o cenário macro, isso a gente pula, né? A gente sabe que a cotação aí dos fundos imobiliários vem caindo, principalmente esses que são indexados ao CDI, ao IPCA. Falando de liquidez, ele tem uma liquidez aí no mercado secundário de 41,3 milhões, equivalente a 1,9 milhão por dia. Então é muita coisa, né? Embora ele tenha caído bastante, quase 1 milhão aí de dezembro a janeiro, mas ainda tem uma excelente liquidez. Aqui é a estratégia de estabilização dos valores distribuídos mensalmente, né? A gente pode ver essa previsibilidade aí que esse fundo vem pagando para o seu cotista, né? Então ele começou aí em março de 2023 com 95 centavos, depois veio pagando 90, diminuiu para 80, aí hoje ele já subiu para o patamar aí de 90 centavos. E a gente pode ver esse dividend yield aí anualizado, né? A maioria dos meses ele sempre paga mais que 1%. Receitas apuradas e despesas do fundo. É um relatório que basicamente eu amo ler, um relatório super fácil, um relatório que qualquer pessoa entende,
Se você lê uma vez, você não fica com dúvida. E aqui, basicamente, galera, ele teve um rendimento por cota de R$ 1,23, né? Um rendimento distribuído de 15,264 milhões, deu um resultado aí de distribuição por cota de 90 centavos, uma rentabilidade de 1,21%. Então, muito boa, né? Pagando aí mais que 1% ao mês. Aqui a alocação majoritária em segmentos resilientes, então ele tem quase 90% em CRI. Distribuição por indexador, 100% praticamente IPCA, né? Tem 2% ali em CDI, mas bem pouquinho. Distribuição por segmento. Aqui é uma das partes que a gente vai descobrir se esse fundo ele está no middle risk, se ele é um high grade ou se ele é basicamente um high yield. Então a gente vê aqui 42% setor logístico. É um segmento resiliente? Na minha opinião, muito. Setor comercial, 24%. É um setor resiliente? É um setor bom? Dá medo investir no comércio? Mais ou menos, 24%. Varejo essencial, 20%. Eu gosto bastante desse varejo essencial. Residencial, 12%. Eleva um pouco o risco, porém tem uma boa rentabilidade, né? Isso ajuda bastante a rentabilizar o fundo. E 2% em hotel aí. Distribuição por região, a gente vê 66% aí dos seus devedores estão aqui no estado de São Paulo. Carteira do fundo, a gente pode ver uma duration excelente aí, né? Mais de 4 anos e tal. Uma LTV também que é importante, né? Que é a porcentagem a mais da garantia sobre o valor da dívida. Então, acima de 40%, na minha opinião, é muito boa. A gente pode ver aqui que tem, na verdade a maioria é mais que 40%, então não tem nem o que falar. Parabéns à gestão da Mauá, né? CRIs que possuem menos que 50% do papel, a gente pode ver aqui alguns CRIs e tal, né? A visão e movimentações, aqui ele fala que o MCCI 11 fechou o mês com uma alocação de 83,6 milhões, menos de 5% do recurso do fundo em fundos imobiliários de CRIs de mercado e 45 milhões no MCRI. O que é isso, galera? Esse MCRI 11 é um fundo da Mauá. Ah, Felipe, mas você não investe em fundo imobiliário que tem conflito de interesse? Depende, né? Depende bastante. Todo conflito de interesse é ruim? Não. Como eu disse, depende muito. Por exemplo, se esse MCCI fosse ancorar o IPO do MCRI, dependendo do que ele fosse comprar, dependendo do segmento dele, aí eu ficaria meio na dúvida. E até poderia mandar embora. Mas para você que tem dúvidas sobre isso e tal, pode deixar aqui embaixo e comenta se você quer saber um vídeo, se você quer que eu faça um vídeo sobre isso de ancoragem, né? Sobre isso de conflito de interesse e tal. Então, basicamente, galera, ele tem 2,9%, a maior da sua exposição em fundo imobiliário é do MCRI, né? Fundo da própria casa e tal. Ele tem a HSAF, Game 11, tem alguns fundos que eu confesso que não me agradam. Tá? Acredito eu que a grande maioria. Porém, na minha visão, o fundo de CRI tem que ter CRI no seu portfólio, nada mais. Aqui os ativos, né, detalhamento dos ativos e tal. A gente pode ver o devedor, a taxa, a porcentagem do PL, o vencimento e o código, né? Caso a gente for pesquisar pela securitizadora. Então acredito que basicamente é isso, galera. Que a gente pula, né? Porque são muitos, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas basicamente é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. MCCI 11, na minha opinião, é um excelente fundo, embora ele tenha fundos imobiliários na sua carteira, uma coisa que eu não gosto. Se fosse para mim escolher algum fundo imobiliário de papel que tenha outros fundos imobiliários na carteira, eu escolheria algum FOF, algum hedge fund, enfim.
não fundo de CRI. Fundo de CRI para mim tem que ser fundo puro sangue, né? Que só tem CRI. Mas basicamente é isso, galera. Fundo muito bem, desempenhando muito bem. A gestão vem fazendo um excelente trabalho, né, de giro de portfólio, sem muita novidade. Eu sou o Felipe Invest e fui!